Joseph Conrad foi um dos grandes escritores da língua inglesa do século XIX, início do século XX. No início do século XX, ele publicou aquele que foi certamente o seu romance, o que é certamente o seu romance mais conhecido, Coração das Trevas. O cenário, o continente africano. O contexto, a ocupação europeia deste continente na primeira metade do século XIX. O narrador, um jovem inglês empregado numa companhia de comércio. Esse romance nos traz imagens fortes e, em certo sentido, imagens que são partilhadas pelos europeus naquele contexto. Um fascínio diante de um continente pouco conhecido, medo e admiração diante de uma natureza exótica e brutal, espanto diante de seres humanos de natureza humana duvidosa. Conrad publicou essa novela no início do século XX, mas as suas imagens são de uma atualidade impressionante. A caricatura de um continente tribal, selvagem, primitivo, tal qual as imagens produzidas por missionários, negociantes e viajantes do século XIX, são ainda presentes nos modernos meios de comunicação de massa. Na televisão, documentários exibidos nas grandes redes frequentemente trazem às casas brasileiras essas imagens de um continente uniforme, misterioso e compacto. Aos pés do continente europeu, cenários de grandes catástrofes, moradas dos últimos grandes mamíferos. Nessas imagens, os africanos, quando muito, são integrados ao mundo natural, congelados em tempos exóticos, primitivos. O século XIX foi um momento crucial de produção dessas imagens, de um continente selvagem, habitado por uma raça primitiva. As teorias de racialização da humanidade emergem justamente nesse contexto, nesse período, no período de colonização, de ocupação efetiva do continente africano pelas potências coloniais europeias. Desse modo, o racismo ou a racialização da humanidade tem uma história, embora essa ideia ou esse conceito transmita falsamente uma imagem ou imagens de uma naturalidade ou de uma naturalização das desigualdades entre os povos. Desse modo, leitores acostumados com essas imagens produzidas sobre a África e os africanos no século XIX, podem ficar um pouco espantados diante da leitura, ao fazer a leitura de relatos europeus, relatos de cronistas, missionários e até mesmo de negociantes que escreveram ou testemunharam a realidade africana ou mesmo a presença dos africanos nas Américas num contexto anterior ao século XIX. Poderia dar muitos exemplos, mas ficarei em um apenas. No início do século XVII, o religioso dominicano Frei João dos Santos publicou um livro intitulado Etiópia Oriental e Vária História de Coisas Notáveis do Oriente. O objetivo desse livro, evidentemente, era uma propaganda, era um livro de propaganda das ações missionárias, mas também era um livro que apresentava aos europeus da época o desconhecido continente africano. Chama a atenção na narrativa do Frei João dos Santos a preocupação em compreender e divulgar essa compreensão de uma complexidade maior das culturas do continente desconhecido e, naquele momento, alvo da missionação. O Frei João dos Santos comenta, por exemplo, a delicadeza, a complexidade e mesmo a beleza da língua que se falava no Império do Monomotapa, um grande potentado africano da África Oriental, atual região de Moçambique. O Frei João dos Santos não é uma exceção. E nós podemos ver narrativas dessa mesma natureza atravessando o Oceano Atlântico. No Brasil do século XVII, um jesuíta muito conhecido nos estudos
da história, pela importância do documento que ele produziu naquele momento, Antônio, e seu livro Cultura e Opulência do Brasil, de alguma forma se aproxima dessa narrativa do Frei João dos Santos. Antônio, preocupado em compreender aquela sociedade em formação, evidentemente deu uma grande atenção, ou deu uma atenção privilegiada à escravidão, que era, segundo o próprio Antônio, né, a realidade estruturante daquela sociedade. A famosa frase do Antônio, os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho, está sintetizada na própria concepção dessa obra. O Antônio, ao chamar a atenção, então, para a importância da escravidão ou para o lugar estruturante da escravidão nessa sociedade, chama atenção para as diversas nações de origem dos escravos brasileiros. Essa preocupação com o reconhecimento das diversas nações é muito menos uma preocupação cultural e, me arrisco a dizer, muito mais uma preocupação política e econômica. Afinal de contas, era importante saber e era importante conhecer aquele aglomerado de trabalhadores que poderiam se tornar um perigo, uma ameaça à própria estabilidade do sistema colonial. A sensibilidade desse arguto jesuíta no tocante à diversidade dos escravizados não era excepcional. Para os portugueses do século XVII e XVIII, comerciantes escravos, proprietários de terra, eclesiásticos, homens de governo, essas informações tinham uma valia que se pode observar, ou seja, a importância dessas informações aparece em diferentes registros documentais, ou essas informações aparecem em diferentes registros documentais. Da documentação do tráfico aos registros eclesiásticos, passando por processos crimes e passando por processos cíveis. A mesma lógica de reconhecimento, ou a mesma importância deste reconhecimento, pode ser identificada do outro lado do Atlântico. No contexto de relações comerciais, guerras de conquista, alianças e, sobretudo, de relações de dependência para com os africanos, o reconhecimento e o aprendizado da história, das línguas, das lógicas políticas africanas eram cruciais. Nas Américas, não eram apenas os senhores que estavam atentos a essas diferenças. Os próprios cativos se reconheciam como distintos. Assim, se organizavam em irmandades, como de Nossa Senhora do Rosário, em grupos de trabalho, ou até se reuniam em rebelião, como a Revolta dos Malês na Bahia do início do século XIX, a partir do reconhecimento de suas identidades de origem. No século XIX, essa diversidade, ou a notação dessa diversidade, vai desaparecendo dos registros. Ainda que, no início desse mesmo século, registros como de Rugendas, que não registrou apenas em pinturas paisagens, mas também entrevistou escravos e anotou referências sobre as suas línguas de origem, podemos encontrar referências múltiplas às muitas Áfricas no Brasil. Assim, na documentação brasileira do final do século XIX, os africanos vão sendo pouco a pouco apagados em sua diversidade e passam a ser reconhecidos apenas como escravos negros. E é interessante observar, por exemplo, como os registros da diversidade de categorias étnicas, tão abundante nos séculos passados, vão se tornando cada vez mais raros na documentação, dando lugar cada vez mais a uma categoria única, a uma categoria homogênea e racializada, evidentemente. Ainda desse lado do Atlântico, é importante ressaltar que esse movimento não foi exclusivo ou não foi característico do Brasil, ou não esteve circunscrito ao Brasil. Além disso, essas imagens de uma África una, homogênea, racializada,
ela foi também apropriada pelos afro-americanos ou pelos descendentes de africanos nas Américas. Eu acho que um bom exemplo disso é o movimento pan-africanista. E uma bandeira de luta importante desse movimento, né, que de alguma forma se estende ou é recuperada ou é retomada por movimentos negros até a década de 70 do século XX, é a identificação de uma origem comum ou de uma África mãe de todos os negros da diáspora, de todos os negros da América. Os líderes deste movimento tiveram, sobretudo, especialmente no final das suas vidas, que se deparar com a decepção do não reconhecimento na África real, dessa imagem ideal de uma África racializada e pátria-mãe de todos os negros. Atravessando o Atlântico e voltando ao continente africano, também é possível observar que o reconhecimento de uma identidade única por parte dos próprios africanos foi um processo que necessitou, na maioria das vezes, e sobretudo nos seus primórdios, de um afastamento do próprio continente, ou seja, de um afastamento da sua experiência e da sua realidade africana. Atravessando o Atlântico e voltando ao continente africano, podemos observar que o reconhecimento de uma identidade única, de uma identidade africana, por parte dos próprios africanos, foi um processo que necessitou, na maioria das vezes e em seus primórdios, de um afastamento de suas terras e de uma experiência de vivência do racismo fora da África, como atesta o movimento de negritude, surgido na França nos anos 1930 e protagonizado por estudantes africanos das colônias francesas do Caribe e da África Ocidental. São muitos os desafios numa primeira abordagem da história da África e dos africanos em sala de aula. Os passos iniciais: desconstruir imagens fixas. Talvez possamos começar enfrentando o senso comum, fazendo uma história das imagens da África, no Ocidente, na diáspora e no próprio continente africano. A partir daí, também é importante enfatizar a história das muitas Áfricas dentro e fora da África. Por fim, e em consonância com esses primeiros passos, parece importante uma primeira aproximação com a produção historiográfica e com a produção literária que, desde o final dos anos 50, vem enfatizando a necessidade de desconstrução dessas imagens fixas numa perspectiva africana.